É um prazer anunciar a abertura da Semana da Educação de Jovens e Adultos, que começa hoje e vai até a sexta-feira. Teremos diversas atividades para os nossos professores dos mais de 20 mil alunos da EJA na nossa rede. Esses estudantes são muito especiais para a gente, porque sabemos que muitos têm uma trajetória difícil, mas seguem dizendo um sim diário para a educação. E vocês, professores, são essenciais nessa trajetória de sucesso. Vamos ter uma mesa de abertura transmitida no canal da Multirio que pensará as potências da EJA na atualidade, num diálogo entre uma professora da nossa rede e a universidade. Uma aproximação possível e necessária. No segundo dia, temos a 24ª Expo EJA, uma ação tradicional da nossa rede, com uma mostra de projetos e trabalhos produzidos nas nossas escolas, que neste ano dialoga com os 20 anos da Lei 10.639 e os 15 anos da Lei 10.645, destacando o tema Identidade e Representatividade, potências indígenas e negras na EJA. O encontro será aqui no prédio da Prefeitura e todos estão convidados. Nos 2 últimos dias, nos 5 polos de formação e no CREJA, os professores estarão apresentando seus relatos de experiência e suas pesquisas vivenciadas com as turmas de EJA. Nesta atividade, queremos valorizar o saber docente e dar escala às boas práticas pedagógicas que temos. Só coisa boa, né? Então aproveitem essa semana, troquem bastante e multipliquem o que a nossa rede tem de melhor. Olá pessoal, tudo bom? É ótimo estar com vocês hoje aqui para a gente iniciar a nossa semana da EJA, repleta de atividades, mobilizando toda essa nossa comunidade escolar, que foca o seu trabalho anualmente e que agora tem a merecida culminância, né? Temos trabalhos dos alunos na Expo EJA, já tradicional, acontecendo a exposição aqui no prédio da Prefeitura e com uma intersetorialidade bem interessante, participação de outros órgãos. E depois também temos 2 dias em seguida com atividades nos 5 polos da CREJA, com a possibilidade de troca das vivências e experiências dos profissionais em sala de aula e tocando a sua atividade letiva nesse público tão especial e que a SME consegue sempre de maneira brilhante, né, com tantos professores e profissionais dedicados a isso, ser um dos destaques, né, do programa a nível nacional, né? Então, ficamos muito felizes de estar com vocês hoje e iniciando, né, com uma mesa de debate bem interessante que a Multirio apresenta no seu canal. É isso. Bem-vindo a todos. Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos à 5ª Semana da Educação de Jovens e Adultos, que esse ano tem como tema Pensar as potências da EJA na atualidade. Eu sou Geise Nicolau, professora da Rede Pública Municipal de Ensino do Rio de Janeiro e atuo como gerente na Gerência de Educação de Jovens e Adultos. A Semana da EJA tem o objetivo de colaborar para a formação continuada da equipe escolar e impactar positivamente na aprendizagem de nossos estudantes e na política pública da EJA. Quero começar agradecendo a nossa grande parceira, a Multirio, que está nos apoiando nessa transmissão. E você sabia que pode acessar as edições anteriores da Semana da EJA lá no portal da Multirio? Tem muito conteúdo bom, vale a pena assistir. Bem, além dessa mesa de abertura, a 5ª Semana da EJA vai oferecer mais 3 atividades, que acontecem nos dias 14, 16 e 17 de novembro. São elas: a 24ª Expo EJA, que acontece no dia 14 e traz o tema Identidade e Representatividade, potências indígenas e negras na EJA, que dá continuidade ao que foi proposto para o 17º Encontro de Alunos, realizado em junho deste ano. O 2º Seminário de Praxe da EJA Rio, que acontece nos dias 16 e 17 e tem como tema Experiências docentes e potências da EJA afirmadas no cotidiano escolar. E o 9º Seminário Municipal das Escolas Exclusivas de EJA, o SEMEJA, que acontece também nos dias 16 e 17,
com o tema Experiências Docentes e Potências da EJA, afirmadas no cotidiano escolar das escolas exclusivas. Todas as informações sobre essas atividades você pode encontrar na circular E-Subgeja número 8, enviada às escolas e coordenadorias regionais de educação. Agora, eu vou apresentar os convidados para essa mesa de abertura, que vão nos ajudar a pensar sobre as potências da EJA na atualidade. Convido a professora Maiara Matos, que leciona língua portuguesa no PEJA da Escola Municipal Berlim, na 4ª CRE. Ela é graduada em Português e Literaturas, especialista em literaturas africanas de língua portuguesa e mestre em literatura portuguesa pela UERJ. Possui formação básica e permanente na Escola de Psicanálise e Corpo Freudiano, no Rio de Janeiro, e está fazendo doutorado em literatura portuguesa, na UERJ, com foco de pesquisa em escritos consagrados da literatura angolana. Tem experiência na área de letras, com ênfase em literaturas africanas de língua portuguesa, especificamente em Angola. Atua principalmente nos temas Angola, humor, ironia, João Melo e Pepe Tela. Seja bem-vinda. Obrigada, Geise. Que bom poder participar desse diálogo. Convido também o professor Renato Pontes, que é doutor em educação pela PUC do Rio de Janeiro. É professor do Departamento de Educação da PUC e foi um dos fundadores do NEAD, o Núcleo de Educação de Adultos dessa universidade, em 1998, onde atuou por 15 anos. Integra também o GPEJA, Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação de Jovens e Adultos, na Universidade Rural do Rio de Janeiro, Instituto Multidisciplinar de Nova Iguaçu, sob a coordenação da professora Sandra Regina Salles. Tem experiência na área de educação, com ênfase em EJA, Educação Popular, Educação em Direitos Humanos e produção de materiais didáticos. Bem-vindo, professor. Obrigado, Geise. Prazer enorme estar aqui com vocês nessa atividade de hoje. E convido também a professora Janaína Corenza, que é doutora em Educação pela PUC Rio, foi professora das séries iniciais do ensino fundamental de EJA, orientadora pedagógica e educacional em escolas públicas do Rio. Atualmente, é coordenadora do curso de pós-graduação em EJA e professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. Atua também na especialização em ensino de histórias e culturas africanas e afro-brasileiras no campus de São Gonçalo. É autora do livro Formação Inicial de Professores, Conversas sobre Relações Raciais e Educação, fruto de sua tese de doutorado. Bem-vinda, professora. Obrigada, Geise, pelo convite. A certeza de termos uma excelente conversa. Obrigada por terem aceitado o nosso convite para participarem dessa conversa. Bem, a educação é um campo de constante disputa sobre o que, como, quando e por que ensinar em diferentes tempos e lugares do mundo. Nesse sentido, o currículo reflete a cosmopercepção e o projeto de sociedade que se tem, e, por conseguinte, a noção sobre os sujeitos, seus direitos e deveres sociais. Pensando nisso, a gerência de EJA desenhou uma formação continuada interdisciplinar em EJA, que abarca todos os professores e professoras dessa modalidade. Nessa formação, a educação das relações étnico-raciais, para além de matemática, é uma perspectiva orientadora, que traz o foco para a diversidade dos sujeitos enquanto potência educadora de imaginar e fomentar outros mundos possíveis, mais justos, humanos e plurais para todos e todas. Isso porque entendemos que uma educação pública, democrática e de qualidade só pode ser consolidada por meio de uma cultura antirracista e igualmente anticapacitista, que promova a equidade de gênero e não reproduza estereótipos e que questione os lugares sociais historicamente estabelecidos por meio de preconceitos e exclusão. Ou seja, uma escola que pense as questões do nosso tempo a partir do protagonismo dos nossos estudantes. Afinal,
como disse Daniel Munduruku, estamos hoje vivendo um momento em que a diversidade de experiências culturais é o nosso valor maior. Sendo assim, quais potencialidades do corpo escolar precisamos de lentes para enxergar e valorizar? A partir dessas potencialidades, é possível materializar a EJA em suas funções, conceitos e especificidades? Então, Geise, eu acho que a gente precisa pensar a EJA, antes de tudo, no contexto histórico, né? Qual o contexto histórico que nós temos lá atrás na nossa construção de educação para chegar nos dias atuais. Então, quando a gente discute a EJA, a gente precisa ter a clareza de que a questão racial ela atravessa a EJA negra, né? Nós temos uma maioria de jovens e adultos que chegam nas turmas de EJA, que são pretas e pardas, né? Nesse conjunto aí, formando um grupo de pessoas negras. E quando a gente pensa no pós-abolição, né, nas primeiras décadas de 1900, em que essas crianças, jovens e adultos passaram a ter direito à educação, a gente vai ter uma exclusão ainda aí. Por que essa exclusão? Porque essas crianças, esses jovens, esses adultos estavam na escola, só que esses professores não lhe davam a atenção devida, né? Então, a gente tem alguns jornais negros na época, contando aí 1930, 1940, que revelam que esse grupo estava, mas não tinha a atenção devida. E isso a gente vem com esse histórico até os dias de hoje, né? Quando a gente não consegue enxergar essa questão de raça nas turmas de EJA. E se a gente não enxerga essa questão de raça, a gente também exclui, né? E aí eu trago para a gente pensar quais os aspectos que excluem esse grupo, né, numa inclusão excludente, né? Eles estão lá, mas de que forma eles estão ali, né? E a gente sabe que esse acesso, às vezes, ele não se dá por questões externas, né? Muitos jovens e adultos, às vezes, eles não conseguem chegar à escola, aí a gente pensa a nível de Brasil, né? A dificuldade de chegar mesmo de um ônibus, de um transporte em si. Mas aqui no nosso grande centro urbano, a gente tem a questão da violência muito presente, né? Às vezes a gente libera a turma mais cedo, ou a turma não tem aula, mas e outras questões externas, né? Como a gravidez precoce, o acesso ao trabalho e tal. Então, muitas questões, às vezes, a escola não dá conta, por serem questões externas. Mas a gente precisa olhar para o currículo, que o currículo é uma questão interna que também pode excluir. E de que forma isso, né? Nós temos um currículo que é excludente na medida que ele é eurocêntrico, em que esse jovem, esse adulto, ele não se vê nesse livro didático, ele não se vê dentro desse currículo, né? E é uma forma de excluir também. E quando a gente entende a importância da Lei 10.639, né, que é uma lei de 2003, que alterou a nossa LDB, né, a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em que passa a ser obrigatório o ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira. Então, o tema que eu trago para a gente conversar é de que forma a escola precisa, né, garantir que essa lei ela seja realmente colocada em prática, né? Então, pensar nesse currículo em que esse jovem, esse adulto, ele se veja ali, ele se veja como um sujeito com potencialidade e que ele seja capaz de aprender. Eu digo isso porque eu lembro que quando eu atuava na EJA, que logo no início do ano, quando os alunos chegam, eles já chegam dizendo, professor, eu não sei, a escola não é para mim, a escola é difícil. Eu lembro de uma senhora que ela botava a mão assim na cabeça. A escola é muito difícil, a minha cabeça não entra, as coisas não entram, é tudo muito duro para eu aprender. Aí, o que a gente precisa refletir? Ele não é capaz ou esse currículo que não abarca as suas histórias, né? E aí, quando a gente pensa nessa questão curricular, né, qual é a importância da história e cultura africana estarem presentes no currículo, né? Para que ele entenda que os seus ancestrais,
eles produziram conhecimento, né? Então, se o meu ancestral foi capaz de produzir conhecimento, eu sou capaz de aprender também, né? Aí eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente pensar. Primeiro, o que é a África, né? Muitos ainda entendem a África como não como continente, mas como país, como algo único. A África é um continente formado por 54 países. E olha a riqueza disso daí, né? Quantas culturas, linguagens, saberes ali estão, né? E aqui, né, um exemplo, matemática, né? Matemática que geralmente os alunos, nós como, né, temos aquela dificuldade. O primeiro artefato matemático, que é o osso de Lebombo, mais de 35 mil anos, né? Criado em África. Então, imagine esse sujeito sabendo, né, que o primeiro artefato matemático foi criado, né, por um africano. Então, ele vai se ver capaz de aprender matemática também, né? Porque o currículo que a gente tem é um currículo eurocêntrico, ele só vê lá essas fórmulas foram feitas por um homem branco. Então, como é que eu vou ser capaz de aprender isso, né? A África, ela tem uma geografia riquíssima. A África não é só, no caso, savana, né? Você tem vegetações diversas, como manguezais, vegetação mediterrânea, rasteira. Então, são conhecimentos de algumas áreas que ajudam a desmistificar a África como algo único, né? Nós temos o Rio Nilo, né? O maior rio do mundo está na África. A importância desse rio lá atrás, né? Quando a gente pensa na questão da agricultura e hoje, né? Qual a importância desse rio, né? As línguas, diversos vocabulários que nós usamos até hoje. Eu botei aqui alguns exemplos. Caçula, moleque, fubá, muvuca. São palavras que nós usamos de origem africana e que esse sujeito ele tem o direito de saber, né, as suas origens. Nós temos a África do Sul e Angola com o maior produto interno bruto da África. Então, quais comparações são possíveis a gente fazer com alguns países africanos e o Brasil, né? E não só aquela África lá de trás, né? E vale a gente saber também, né, que diversos conhecimentos, diversas áreas da matemática, da química, da física, né? Quantas tecnologias foram criadas em África e que não chegam nos currículos, não chegam nos livros didáticos. Então, se esse sujeito não se vê como produtor de conhecimento, ele vai pisar na escola já dizendo: isso aqui não é para mim, esse espaço não é para mim, né? Então, de conhecimentos como tecnologias voltadas para metalurgia, mineração, agricultura, construção civil, navegação, medicina, engenharia, né? Então, alterar esse currículo em prol de uma lei, né? Porque a escola acha legal, que o professor acha bonitinho. Não, gente, é lei e é um direito dele, né? Então, assim, para fechar e abrir para a gente conversar, o currículo, muitas vezes, ele ainda está muito preso à época da escravidão. A escravidão ocorreu, foi um processo difícil, mas isso ele já sabe. Esse jovem adulto, ele chega na escola já sabendo disso. Então, assim, né, por que não trazer outros conhecimentos para que ele se sinta capaz de aprender, que ele se sinta como produtor de conhecimento. Ele não é apenas um reprodutor de conhecimento, mas ele é um produtor, né? E quando ele vê que os seus ancestrais construíram ciência e constroem ciência até hoje, a gente acaba criando um espaço em que ele se sente ali, né? Poxa, eu sou capaz também, né? Então, é essa reflexão que eu trago para a gente pensar na importância da lei, na importância de uma mudança curricular que justamente potencialize esse sujeito, né, esse homem, essa mulher negro que chega nas nossas salas de aula. Obrigada, professora. A importância de olhar o currículo para receber esse sujeito e caminhar com ele até a elevação de sua escolaridade, né? Bem, pensando nessa EJA na qual acreditamos e seguindo as orientações curriculares da educação de jovens e adultos de 2021 desta Secretaria de Educação,
Devemos primar por uma educação reflexiva, focalizada no respeito às diferenças, na ênfase às atividades colaborativas e que busque superar a fragmentação do saber, a fim de transformar a realidade em benefício de seus atores e da comunidade em que se inserem, ou seja, a perspectiva das populações expropriadas. Os direitos humanos são o horizonte e a educação popular um caminho fértil e inspirador. Por isso, temos como ponto central em nosso currículo a participação cidadã. Quem são esses sujeitos da EJA? E quais os elementos necessários de política pública à atuação nas escolas para se promover essa participação cidadã? E aí, professor Renato? Olá, Geise. Então, acho que você diz uma coisa muito importante que a gente precisa refletir, né? O quanto que já nos documentos legais se tem essa visão formalizada, né? E isso me leva a pensar assim que a EJA ela tem um legado, né, que vem de um campo construído nesse país, né, que é o campo da educação popular. A gente precisa pensar que assim, EJA e educação popular são campos distintos, mas intimamente ligados, de forma que a gente não consegue separar uma coisa da outra. E a gente não pode esquecer esse legado, né? Às vezes, a dificuldade política, o momento, as questões pelas quais a gente atravessa, né, fazem a gente esquecer um pouco isso. Mas eu trago aqui uma frase, né, um pensamento do Miguel Arroyo, de um texto clássico que a gente gosta muito, já um pouco antigo, né, em que ele dizia assim, a EJA ela foi constituída fora dos espaços oficiais, né, de educação, dos espaços políticos. Mas em determinado momento da história, a gente entendeu que se a EJA é um direito, a gente precisa ocupar esse lugar de direito que é a escola pública, né? E aí a militância, quem estava aí nessa luta, nessa atuação no campo da EJA, passa a se articular e brigar por esse espaço dentro das redes públicas, que é o nosso espaço oficial e espaço de direito da educação, né? Mas isso eu estou fazendo um preâmbulo para chegar no Miguel Arroyo. Ele diz assim, a gente, em determinado momento da história, a gente foi para dentro da escola, né? E a EJA antes era feita por sindicatos, por ONGs, igrejas e fora da escola. Mas, em determinado momento da história, a gente foi para dentro da escola. E o Miguel Arroyo diz assim, mas a gente foi para a escola não para ser engolido pela burocracia da escola oficial, mas para de alguma forma ensinar a essa escola algumas lições que a gente carrega do campo da educação popular, né? E assim, na educação popular a gente aprendeu a entender que a educação se faz dentro de um campo de confrontos e de negociação de saberes, que hoje é algo muito falado até, né? Mas essa conversa não é nova. Essa conversa está lá, historicamente, dentro do campo da educação popular, onde a gente reconhece que a escola é um espaço de encontro de diferentes saberes e que a gente precisa usar esse espaço para negociar esses saberes, né? É direito do aluno conhecer o que a escola tem a oferecer para ele, mas ele também precisa ter espaço de expressão, espaço de se colocar, né? De colocar o seu saber, e a educação tem que ser o resultado disso. O saber dos alunos não é um adereço que você usa para ensinar o currículo oficial, mas ele precisa ser colocado na roda como matéria de aprendizagem, né? Isso é uma das lições e uma potencialidade que a EJA carrega e pode ensinar a educação básica. A EJA é esse espaço
onde a cultura desses alunos, a sua origem, é fundamento para se pensar currículo, para se pensar... Então, assim, é interessante ouvir Janaína para dizer assim, todas essas questões, né, étnico-raciais, elas precisam vir para dentro, né, e não ser colocadas como um adereço. A gente aprendeu também no campo da educação popular que toda educação é política, né? E que o aluno não vem para a escola apenas para aprender. Eu brinco com meus alunos dizendo isso, todo mundo ri, mas é assim, não veio para a escola para aprender oração coordenada sintética aditiva, simplesmente, né? Na escola se aprende muito mais que isso. Se aprende uma cultura de direitos humanos, né? Se aprende participação social, se aprende cidadania ativa. Então, a escola tem que ser mais do que o currículo e mais do que os conteúdos oficiais, né? A gente é uma escola para a vida. E essa vida tem que estar dentro da escola. São lições que a gente carrega da educação popular, né, um campo que a EJA é herdeiro, e que potencializam essa participação na EJA, né? Se a gente assume, né, esses princípios da educação popular para pensar a educação de jovens e adultos, ela, na verdade, não é como eu vou dizer, um apêndice da educação básica, apenas uma modalidade, mas ela carrega uma potencialidade que se expressa em muitos campos. Por exemplo, se eu assumo a EJA como educação popular, ela vai orientar os materiais didáticos de outra forma, porque o material didático que a gente tem não vai encaixar na educação de jovens e adultos. Então, se eu assumo esses princípios e essa perspectiva da educação popular, que aprendemos com a educação popular, para a educação de jovens e adultos, a EJA passa a ser um lugar que orienta e potencializa toda a educação básica, né? Porque ela vai influenciar a produção de materiais didáticos dentro dessa perspectiva, porque aquele material quadradinho não vai encaixar, né, na visão que a gente tem. Ela vai influenciar a formação dos educadores, porque eu também não posso formar um educador para uma perspectiva, né, burocrática e fechada de escola. Eu preciso formar esse professor para pensar todas essas dimensões. Então, a EJA ela tem um lugar, né, de muita potência se a gente assume todas essas heranças que ela traz do campo da educação popular. Obrigada, professor Renato. Muito bom, já puxando os fios da conversa da professora Janaína para esse nosso bate-papo. Realmente, nossos sujeitos são diversos, têm trajetórias distintas. Ao mesmo tempo, traçando um perfil, podemos identificar alguns caminhos que apontam para necessidades desses estudantes, que na EJA Rio são majoritariamente mulheres, negras, trabalhadoras, que historicamente tiveram seus direitos negados sistematicamente. Também nascem das orientações curriculares os materiais didáticos de EJA, produzidos por professores e professoras da rede, o encontro de alunos e alunas, a Semana da EJA e todas as ações promovidas por essa gerência. Tudo isso visa ampliar as possibilidades de todo o público da EJA, já que pensar nas múltiplas identidades é oportunizar a todas e todos os sujeitos de conhecimento, por meio de seu protagonismo, espaços de compreensão da realidade. Assim, se promove não só o acesso, mas a permanência e digna terminalidade ao ensino fundamental. Na EJA Rio, temos tantos cadernos do Educa, produzido por professores e professoras da rede, que são encaminhados a todas as escolas de EJA, quanto os demais materiais produzidos e adaptados pelas equipes nas próprias escolas. Pensando nos materiais didáticos de forma geral, quais os pontos fundamentais se observam em sua concepção,
construção e facilitação junto aos estudantes. E aí, professora Maiara, o que observamos? Pois bem, Geise, é um prazer estar aqui ouvindo, né, todas essas construções em relação à questão do currículo, né? E eu, como professora da rede, participando diariamente no chão da escola, eu percebo que a gente precisa aprender a ouvir a memória e a construção do que aqui socialmente, de forma cidadã, essas mulheres trazem em sua construção social, em sua construção familiar, né? O que a potencialidade de quem é jovem, que está na EJA, de quem é nordestino, de quem é pardo, preto, né? E que representa esse negro que faz a nossa sociedade carioca, e do quanto que isso precisa ser ouvido. Então, nós, professores, precisamos entender que o currículo ele precisa ter uma adaptação na medida em que eu preciso aprender a construir socialmente essa memória com esses alunos. Então, a leitura ela precisa passar não somente pela oração coordenada, como o professor Renato muito bem disse, mas ela precisa coordenar a logística da minha sala de aula. Ela precisa fazer sentido para a receita de bolo que a minha aluna constrói e que precisa responder socialmente quando ela vai promover algo fora da escola, do espaço escolar. Então, nós somos um país formado por mulheres que são negras, que são pardas, que têm uma tradição de memória legitimada e que foi deslegitimada e assim é todos os dias, e que precisa ter um pertencimento na escola, na construção social. Então, não é na igreja, não é em uma ONG, mas na escola pública. Então, essa legitimação ela precisa acontecer dentro da escola, né? A leitura ela precisa passar de uma forma integrativa, integradora, pelos espaços curriculares da matemática, né, das ciências de modo geral, da história, né, de uma nova história, não, de uma história que sempre houve e que foi colocada em desuso, esquecida, apagada, embranquecida. Nós temos tantos formatos de adjetivos para falar sobre isso, mas, de qualquer forma, apagada, né? Então, ninguém melhor do que a minha aluna, né, preta, nordestina, para me ensinar a fazer uma receita ancestral. Eu estou ali para ouvir. Talvez o que eu, como professora, precise como montar essa receita? Qual é o formato? Qual é o formato de gênero textual que aquilo me coloca? Mas ela precisa me ensinar a fazer um bolo de fubá que com certeza vai ser muito mais interessante, muito bem construído e que traz esse resgate familiar, né? E isso precisa passar pela matemática, por uma educação financeira, né? Porque não pode ficar reduzido a um espaço de um currículo branco, de um currículo que vem de cima para baixo, né? Um currículo amplo, aberto, multidirecionado, em que nós construímos e reconstruímos esse currículo. Então, a gente sempre pontua, né, como a professora falou, a gente sempre faz questão de pontuar a lei, né, a 10.639, mas essa lei é uma obrigatoriedade de algo que precisou ser legitimado e que já deveria estar sendo feito há muito tempo, né? E que já deveria ter sido construído de uma outra forma. Então, talvez seja uma certificação do que eu já deveria fazer em inúmeros outros momentos. Me sentir atravessado, entrecortado por um aluno que já chega à escola dizendo: eu não sou visto. Então, ele chega exatamente como a professora falou: eu não sou visto. E eu, educadora, permaneço não ouvindo? Qual o sentido do meu processo educacional ali enquanto professora de qualquer componente curricular que eu seja, né? Se eu não consigo fazer uma conta básica, talvez eu precise ouvir a minha aluna e entender por qual motivo, né? Então, a EJA ela nos permite assim, abrir esse currículo e dizer: vamos reconstruir juntos o que ficou apagado, o que ficou
o que foi colocado à margem, o que esteve durante muito tempo nos bancos escolares como algo que não tinha pertencimento ao sujeito que está construindo naquele momento. Então, assim, falas que se conjugam, né, que conversam, que se entrelaçam e que como refletir essas potencialidades, dando voz ao sujeito autoral que ali se coloca diante dos meus olhos e que faz a educação acontecer naquele momento ali, numa praxis que é absolutamente pontual, singular, né? E que constrói o que é a sociedade carioca, o que é a sociedade brasileira, né? O que é a miscigenação, o que nós somos de maneira tão, né, tão sabida e tão apagada, lamentavelmente. A gente volta sempre, né, com as nossas semanas, com as nossas construções coletivas, para fazer essa lembrança acontecer. Já que nós estamos, de vez em quando, temos uns apagamentos de memória coletiva, a gente retoma e repensa. Vamos reconstruir, vamos lembrar, né? Vamos nos encontrar, vamos, né, fazer disso algo que faça diferença mesmo. Esse ano a gente vem bastante nesse movimento, Sim. né? Protagonismo, potencialidade, encontro de alunos, agora a Semana da EJA. Discutimos bastante a importância da EJA para os sujeitos que acessam essa política educacional. Afinal, falta de acesso, repetência e evasão são produções de uma sociedade desigual que se camufla por trás de discursos meritocráticos. Agora, vou pedir a cada um de vocês uma fala de encerramento, que possa enriquecer caminhos de continuidade. Gostaria que falassem brevemente sobre a importância da política pública e, por consequência, da sua função equalizadora, que educa a sociedade em geral, evidenciando que todos são sujeitos de direitos. A palavra é de vocês. Podemos conversar com você, Janaína? Sim, sim. Então, eu acho que um ponto, né, que é muito importante a gente pensar, e acho que é um pouco o que está acontecendo aqui, é pensar nessa formação de professores. A lei de 2003, tem muita gente que ainda diz, quando eu me formei não tinha essa discussão. Só que nós, professores, nós estamos em constante formação. Então, se não houve essa discussão lá atrás, na sua formação inicial, no seu curso de graduação, então vamos tentar ter formações continuadas no próprio local da escola. A escola é um local potente para a gente aprender também, né? Porque a gente tem a lei que obriga o ensino da história e cultura africana e afro-brasileira na escola, mas não tem uma lei que obriga que essa discussão esteja nos cursos de formação de professores. Quando a gente tem ainda disciplinas eletivas, disciplinas optativas, né? Então, pensar e enfatizar na importância desse professor buscar essa formação, exigir na sua escola, que no centro de estudos essa formação ali esteja, enfim, né? E agarrar, né, com unhas e dentes a formação que tiver, porque é um olhar que você vai ter, né, para uma turma. Eu vou falar de uma forma bem breve, Geise, né, porque eu comecei a discutir relações raciais na EJA, na escola, né? Então eu acho que isso é válido ser dito. Porque será que se eu estivesse em outra escola, ou será se eu não estivesse na EJA, eu ia ter essa crítica, né, esse olhar racial hoje? Não sei, né? Mas o espaço escolar, os centros de estudos são potentes para isso, né? Então, que a gente possa pensar no investimento maior nessa formação para que a gente discuta racismo, que o racismo exclui sim, né? Esses sujeitos já foram excluídos, né? Aí não levando em conta as questões externas que a escola não dá conta, mas esse currículo que é um currículo excludente, porque é um currículo eurocêntrico. E se esse professor tiver esse olhar, se ele tiver apenas aquele livro didático, né, ou uma visão eurocêntrica, ele vai reproduzir. E esse sujeito ele vai sumir dos bancos escolares de novo, né? Então, eu queria deixar para a gente pensar, né, a importância dessa formação para que esse aluno ele entre e ele saia, ele se forme, né, indo ao encontro do desejo de vida dele a partir do aspecto escolar. Então, eu estava aqui pensando na provocação, né? E me recordei de uma fala, né, que eu ouvi durante a pandemia
de um filósofo colombiano, né, o Marco Raul Mejía. A gente vive um mundo muito complexo no momento atual, né? Assim, o mundo sempre foi complexo, mas acho que agora a gente está exagerando nessa complexidade. E, assim, aquele capitalismo que nos amassava e que tinha, né, horas de trabalho, e que você ficava... Esse capitalismo, ele vem se transformando nos últimos tempos, né? E muito por dentro de um momento que a gente vive de imersão na tecnologia, né? Que a gente ele chama de uma quinta revolução industrial, que é essa imersão total na tecnologia. E ele chamava esse capitalismo de capitalismo cognitivo, né? Que explora hoje muito mais a nossa consciência do que a nossa força física de trabalho, né? É a nossa consciência livre e totalmente livre que está gerando todo o lucro e o consumo. E a gente está imerso nisso. Mas estou falando tudo isso para dizer assim, que esse mesmo autor dizia que a única coisa capaz de enfrentar o momento atual e o capitalismo cognitivo é a perspectiva da educação popular, né? Porque, e aí eu vou trazer uma pessoa muito querida, que é a Aida Bezerra, com quem eu aprendi a dizer o que eu acho que é educação popular, né? Que educação popular não é um conceito, mas é uma perspectiva de educação. E como perspectiva de educação, ela não é para uma parte da população apenas, mas para todos, né? Eu brinco sempre, as pessoas já me ouviram dizer isso, eu quero a perspectiva de educação popular na pós-graduação da PUC-Rio, onde eu trabalho. Eu quero a perspectiva de educação popular por dentro da educação pública no Rio de Janeiro, no Brasil, né? E aí dizer, né, baseado lá no Marco Mejía, que se a gente assume isso, a EJA tem um lugar privilegiado por ser herdeira desses princípios. Então, deixo para quem nos assiste nesse programa hoje também esse desafio, né, de cada vez mais a gente procurar entender a nossa prática como uma prática de educação popular e transformar as nossas escolas, as nossas salas de aulas, em salas de aulas de educação popular. Então, um abraço a todos, uma alegria muito grande dividir aqui essas falas com Maiara, com querida Janaína e Geise. Bom, eu fico encantada sempre com, enfim, com o nome, né, Potencialidades da EJA. E ouvindo os colegas e em conversas com o Geise, eu fico sempre muito encantada, porque eu acho que a sala de aula ela é uma construção diária. E essa construção ela não pode passar pelas nossas práticas se a gente não lembrar que o Paulo Freire foi um excelente ouvido. Ele nos ensinou tanto, mas ele, na educação de jovens e adultos, ele aprendeu a ouvir quem estava, né, ali, naquele momento, naquela construção diária. E um exercício diário para que nós também saibamos ouvir, né? Ouvir quem está ali com a gente, ouvir os atravessamentos sociais e políticos que esses alunos trazem e que nós também, educadores, né, trazemos. Acho que essa construção, como eu já disse, precisa passar pelo que é coletivo, mas acho, sobretudo, que a gente precisa repensar o que vem depois. Então, a gente precisa... A utopia é sempre o que nos faz caminhar, como nós sabemos. Então, a gente precisa legitimar o passado no presente e pensar no futuro dessa construção que vai acontecer para o depois, né? Para essa... Hoje, construindo a memória e o que vai acontecer na EJA no depois. Então, a gente precisa oportunizar, talvez não seja uma palavra tão adequada, mas a gente precisa, sim, oportunizar na escola o formato para que esses alunos saiam da escola de forma cidadã. Então,
Não é a política do tudo pode, mas é a política do eu preciso apresentar um novo mundo, um novo mundo que talvez eles não saibam. Então, eles trazem informações e memórias que são ancestrais, memórias que são coletivas das suas próprias potências, mas vamos construir novas potências para o que há para fora dali, né? E a formalidade talvez seja, sim, um comprometimento que a escola precisa ter. Então, é um comprometimento para quem vem, para quem traz a sua história, mas que precisa ser inserido politicamente no mundo, com formatos de pensamentos que façam essa inserção, para que ele se sinta legitimado, né? E para que ele possa construir para o depois. Né? Acho que essa é a importância de ter realmente um aluno que ele não vai à escola para o formal, mas ele precisa também ir para o formal. Talvez eu tenha que ter uma luz, que luz eu trago para esse formal? Que tem a minha formação curricular de letras, de matemática, de ciências, e que, sim, desse conhecimento nós podemos falar, mas traga o seu também para que a gente faça um encontro e construa um depois. Então, um grande prazer ouvi-los e aprender e estar por aqui. Chegamos ao final do programa. Maiara, Janaína e Renato, agradeço imensamente a presença de vocês. Obrigada mais uma vez a Multirio pela parceria na produção deste evento. E a você que nos assistiu até aqui, nossa gratidão. Nos acompanhe nas redes sociais. Procure no Instagram e no Facebook por EJA Rio SME. Nos encontramos nos próximos dias da 5ª semana da EJA. Tchau, tchau!